Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Urgente. Eu sou Rosana Dúlio, sou advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Hoje a gente vai ouvir aqui, pela segunda vez, né? A gente está entrevistando uma pessoa que é muito especial para mim, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho. A gente se vê pouco, mas a gente tem um carinho muito especial uma pela outra. E a gente só se vê pouco porque a gente mora longe, que fique claro. Então a gente vai conversar hoje... Fiquei até nervosa aqui. A gente vai conversar com a Ana Cristina Nunes. Ela é terapeuta ocupacional, ela é supervisora Denver, ela é mãe atípica, minha amiga. Oi. Oi. Que dificuldade pra gente conseguir gravar um programa, né? Muita. Depois a gente conta pra galera sobre essas fases, assim, das dificuldades que a gente enfrenta para poder nos encontrarmos nesses momentos. É verdade, porque a segunda vez que tu grava aqui e da outra vez também, né? Cheio de intercorrências, né? Hoje, de novo. Mas a gente consegue, a gente não desiste, né? Exato. E eu tô muito feliz que tu topou estar aqui de novo. Então, a gente estava aqui conversando antes, pensando o que a gente ia falar, né? E a gente poderia falar de tantas coisas. E eu disse, não, vamos falar de Denver. Faz tempo que a gente não fala de Denver. Aí tu disse, não, eu quero falar de TO. E legal porque da primeira vez que tu veio, a gente teve um recorte nosso que super viralizou, assim, né? Que teve muita visualização e que foi parar até numa faculdade, né? Um dia tu me contou que alguém te falou que o recorte, então, do nosso episódio estava aí numa faculdade, o pessoal usando aí os professores, né, para falar um pouquinho. Então, assim, te apresenta para quem não viu, né? O outro episódio que tu estava aqui com a gente. Quem é a Ana? Por que a Ana... aonde a terapia ocupacional entra na tua vida e como que acontece tudo isso? Então, primeiramente, obrigada por mais uma vez esse convite. É sempre muito bom estar contigo e estar com todos vocês que nos acompanham e acompanham a página da Rô, que tem um fundamento muito importante, ético, teórico, científico, metodológico. E isso é bom, inclusive, deixar a par aqui, né, Rô, o quanto de importância tu traz em temas relevantes da nossa atualidade, da neurodiversidade, dentro da tua página, né, dentro do teu Instagram. Então, muito obrigada por estarmos mais uma vez juntas. E eu sou Ana Cristina, sou terapeuta ocupacional, sou de Porto Alegre, mas vivo atualmente no litoral norte, gaúcho, trabalho em Tramandaí, na Clínica Anato, que é um núcleo de terapia ocupacional. E quando eu cheguei lá, há quase 18 anos, né, percebi assim, algumas dificuldades sobre a minha profissão. Na verdade, eu nunca quis sair daqui, sabe, Rô? Eu me formei aqui em Porto Alegre, no IPA. E aí, quando eu fui morar no litoral, eu pensei, pronto, vou ficar desempregada. Porque o meu foco era morar na capital, porque eu sabia que aqui as pessoas, pelo menos, conheciam terapia ocupacional. E, na verdade, eu tomei uma lição. Porque, claro, eu cheguei e tinha uma terapeuta ocupacional na cidade, em Tramandaí, que era minha colega Márcia Bandas, na época. Mais tarde, eu consegui ter acesso a ela, conversar com ela. Mas eu cheguei e já assumi um cargo na APAI, de poucas horas, depois já evoluí. Eu fui a primeira terapeuta ocupacional do Hospital de Tramandaí, eu fui a primeira terapeuta do CAPS, eu fui terapeuta da saúde comunitária, e aí eu fui desbravando, né, esses caminhos assim, e mostrando o que era a terapia ocupacional. Que, para nós, hoje, a gente já sabe, a gente já consegue falar um pouco melhor sobre isso, eu já consigo dialogar com as pessoas que digam, o que é terapia? Eu sei o que é terapia ocupacional. Porque, inacreditavelmente, o que eu vejo? Alguém sempre tem alguém na família ou ao seu redor que já foi ou é assistido por um terapeuta ocupacional. Pode ser o filho da vizinha, pode ser o primo do irmão mais velho, pode ser ela mesma, né? Porque as coisas vêm acontecendo de um modo muito bonito dentro da minha profissão.
que na época, eu vou falar uma peculiaridade para vocês, quando eu ainda era estudante, me lembro que fizeram uma reunião conosco ali no IPA e nos apresentaram 3 terapeutas ocupacionais formadas, uma em cada área, e que elas iriam conversar com a gente, dialogar sobre a profissão. E nunca me esqueço quando uma disse assim, vocês vão ter que brigar muito para falar quem são. Aquilo me chamou a atenção, né? E fez jus, obviamente, porque quando eu entrei na faculdade de TO, eu não sabia o que era. O que tu foi fazer lá? Eu não tinha noção do que era. Né? Eu cheguei lá, tipo assim, na base da curiosidade, porque eu estava me formando administradora na PUC. Eu estava me formando em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu trabalhava... Acordou um dia e disse, agora eu vou fazer TO. É isso que eu vou ser. E eu trabalhava nessa área, né? Eu cheguei a ser gerente financeiro. E eu larguei tudo para fazer um curso de manicure, trabalhar com pessoas. Meu Deus, estava muito perdida. Entendeu? Sabe assim? Nunca vou me esquecer quando eu cheguei no meu professor Klein, e com o meu TCC na mão, porque ele era o meu orientador, e eu disse para ele, eu não venho mais. Não, a partir de hoje eu não venho mais. Sabe o que ele fez, Rô, na época? Ele olhou para mim, ele estava com um livro assim aberto, uma agenda dele. Ele olhou para mim e ele disse, como? E eu não venho mais, professor. Eu vou fazer outra coisa. Ele olhou para mim, fechou as coisas, botou na pasta dele, se levantou e disse, muito obrigada por economizar meu tempo. Eu não consegui nem chorar aquela vez. Eu fiquei em choque. Foi o primeiro choque, talvez, que eu tenha tido da realidade das minhas escolhas, né? Aí, eu fui fazer unha da galera. Entre essas pessoas, minha avó querida, vó, me chamava todo sábado para fazer a unha dela e das amigas. Elas se reuniram lá, aos sábados, e... fazia bolo, fazia salgados, enquanto elas tomavam chá, eu fazia a unha delas. E a minha tia, que era jornalista na época da Zero Hora, me ligou e disse, mana, tu nem sabe que eu vi na Zero Hora que saiu um curso no IPA, que é terapia ocupacional, achei a tua cara. E eu, né? Terminei o que eu tinha que fazer na minha avó, fui para casa, na época eu morava em Alvorada, cheguei em Alvorada, desci numa lan house. Fui pesquisar o que era terapia ocupacional. Não sei o quê, holístico, não sei o quê. Porque, para mim, as questões holísticas eram questões místicas. Mas não são. As pessoas confundem, né? Holística com mística. É holística, área física, emocional, ocupacional, função, atividade. Mas o que é isso? Que coisa interessante isso aí. Não estou entendendo o que é, mas é muito interessante. Eu saí de lá, Rô, com a pulga atrás da orelha, tipo assim, é verdade, mas somos seres ocupacionais, né? Gente, como é que eu nunca percebi isso, que a gente é ser ocupacional? Que graças a eu conseguir andar, eu fui na minha avó, eu peguei ônibus, porque eu tô vendo, eu tenho autonomia e independência. Mas, gente, eu quero fazer essa faculdade. Me inscrevi lá na Lan House, naquele dia. Para terapia ocupacional, fiz. Passei como primeira suplente para a bolsa do ProUni na época. Primeira suplente. Então, para eu entrar, alguém teria que desistir. Quem é que ia desistir de uma bolsa integral, né, de terapia ocupacional que há 20 anos atrás custava em torno de 2.000 a mensalidade? Que era muito, né? Mas alguém desistiu e eu entrei como bolsista. Então, eu fiz toda a faculdade. Cada semestre eu tinha mais dúvidas. Todos os meus professores, eu cheguei a ter, na época, 12 a 13 professores terapeutas ocupacionais. Cada um dava uma disciplina. Todos os professores me deixavam mais curiosa sobre o fazer humano, que é o que a gente fala. Fazer humano, mas às vezes a gente fala da boca para fora. A gente não consegue imaginar a grandiosidade que é sermos livres para fazer algo. Termos uma mentalidade para fazer algo, termos consciência
termos noção de força, coordenação para sentar na cadeira e não em cima da mesa. E até mesmo se tu for sentar em cima da mesa, tu ter noção que teu bumbum vai ficar na mesa e não vai cair. Isso tudo faz parte dessa questão holística mesmo do ser humano, do todo, né? Não tem como fragmentar um ser humano. E aí eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Eu tinha muita curiosidade sobre como que era a terapia ocupacional, atender a área da infância, a área da adolescência, a área do dependente químico, do indivíduo deficiente motor, deficiente mental, aquele que tem a própria saúde mental. Porque tu ter doença de saúde mental não é tu ser doente mental, né? Não é tu ter deficiência mental. Já é diferente do neurológico para o psíquico. Então, tudo isso eu fui desbravando assim, acerca daquilo que eu queria entender da terapia ocupacional. Aí eu procurava as definições em cada lado, em cada lugar que eu achava, dizia quase a mesma coisa. Inclusive, é importante eu te dizer, Rô, que o ano passado teve o CBTO, que é o Congresso Brasileiro de TO, que acontece de tempo em tempo. O ano passado foi lá no Pantanal, e eu fui. Fui também como representatividade de classe, porque atualmente eu estou como presidente da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais daqui, do Rio Grande do Sul. E aí eu fui, e lá na Assembleia, inclusive, foi debatida essa questão da definição da terapia ocupacional. Porque em cada lugarzinho a gente via, ela falava do todo, né? Mas que precisava de algo realmente fundamentado. Tipo assim, a terapia ocupacional é isso. Porque nunca ninguém sabe dizer o que é terapia ocupacional. Eu mesmo, assim, eu entrevisto vocês aqui, eu já fui ver como é que é uma sala. Mas, na prática, eu vou ter que um dia sentar e assistir um atendimento para eu entender exatamente o que é feito ali. E tu estás convidada. E eu digo também mais uma coisa, porque hoje, quando a gente sentou aqui, eu e a Rô, para conversar e falar sobre o tema, vamos falar sobre Denver, porque tu é a supervisora Denver. Eu disse, tá, vamos. Não vamos, não. Quero falar de TO. Por quê? Porque o Denver não está acima da terapia ocupacional, entende? Uhum. Porque o Denver, qualquer profissional pode fazer, desde que seja habilitado para isso, desde que tenha uma estrutura teórica prática, que tenha uma formação. Mas TO só faz o terapeuta ocupacional. Uhum. Então, ultimamente, eu recebo muitos convites para fazer palestras sobre integração sensorial de Aires, que vocês já devem saber, já devem ouvir falar sobre isso. Análise do comportamento aplicada, a aplicação do ABA, né? O próprio Denver, trabalhar a seletividade alimentar. Ok, mas isso são metodologias, instrumentos que qualquer profissional pode fazer, desde que tenha uma formação. Mas terapia ocupacional só pode fazer quem é TO. E aí eu tenho falado sobre isso. Eu tenho falado sobre essa abordagem da ocupação humana e do quanto é importante nós nos vermos sermos ocupacionais, né? Desde a infância até a nossa vida adulta, a nossa vida idosa, porque a vida inteira a gente vai se desenvolver. Eu sou uma terapeuta ocupacional pediátrica. Então, eu trabalho na linha da infância e adolescência e trabalho também com a família, né? Não costumo dizer que eu atendo crianças. Eu costumo dizer que eu atendo famílias. Porque eu não consigo dissociar a criança da família. Ei, vem tu aqui, membrinho, eu vou te atender. E vocês ficam aqui só olhando. Não tem como, senão eu não consigo atender, né? Mas quando a gente fala sobre o desenvolvimento infantil, parece que a gente faz uma estaca ali até os 18 anos. Acabou. O ser humano não se desenvolve mais. E hoje em dia eu tenho feito muito, inclusive, falado com a minha equipe sobre as linhas visionárias desse desenvolvimento. O desenvolvimento ele é ininterrupto. A vida inteira a gente vai se desenvolver até morrer. E sermos seres
que se desenvolve, a gente também precisa analisar se esse desenvolvimento está adequado para a gente. Se na vida adulta eu estou tendo uma vida adequada, funcional, ocupacional. Né? Então, cada dia mais eu estou convicta que eu preciso falar muito mais de terapia ocupacional do que as abordagens que eu utilizo para fazer a terapia ocupacional. Porque ela, sim, por si só, já é uma ciência, já é uma base científica que fundamenta o meu fazer. E estrutura, modifica a vida daqueles que eu atendo. Entende? Então, por isso que eu escolhi falar da terapia ocupacional e dessa forma que ela veio na minha vida e como que eu vejo essas mudanças. Então, se a gente for parar para pensar assim, Rô, tá, nós somos seres ocupacionais. E aí, em que momento que a gente está ocupado? As pessoas fazem essas brincadeirinhas, né? Ah, eu tô aqui lavando a minha louça, tô fazendo a minha terapia ocupacional. Tá, tudo bem? Mas qual é o objetivo de lavar essa louça e qual é o papel dessa palavra terapia ocupacional que tu empregou para dizer que tu tá lavando a louça? Tu gosta? É prazeroso para te lavar a louça? Por isso que tu disse que é uma terapia ocupacional? Tu te sente funcional? Tu te sente independente, autônomo? Porque as palavrinhas-chave da nossa profissão hoje, Rô, além, né, da autonomia, independência, função, ocupação, é uma que vale ouro, que é a palavrinha que a gente mais gosta, eu principalmente, que é a participação. Não adianta tu ser funcional, ocupacional, se tu não conseguir participar daquilo que tu está inserido. Entende? Então, bom, eu vou numa festa, eu mesma chamei o meu Uber, eu mesma me arrumei, me vesti, me maquiei, chamei meu Uber, cheguei na festa. Eu chego na festa, eu sento, eu me ajeito, eu fico aqui, né? E aí as pessoas estão transitando por mim, algumas podem passar por mim e me cumprimentar, algumas não, mas eu fico aqui. Então, que tipo de participação eu, como ser funcional, ocupacional, independente, autônomo, estou fazendo? Às vezes, nenhuma. Eu estou aqui preenchendo um lugar. E por que que eu não estou conseguindo participar? Teve uma adolescente, na verdade, era uma adulta jovem que eu atendi, logo que eu fui para Tramandaí. Ela tinha muita dificuldade em participar, não só de questões coletivas e sociais, mas ela tinha uma dificuldade de participar da própria vida, sabe? De realmente se fazer presente naquele papel que ela desempenhava. E eram vários, assim como a gente tem vários papéis. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou neta, eu sou irmã, eu sou madrinha, eu sou amiga, eu sou líder, porque lá na Nato eu não sou chefe, eu sou uma líder, né? Foi uma escolha que eu fiz. Eu sou, enfim, sobrinha, prima, muitos papéis eu desempenho, né? E essa menina tinha essa dificuldade. Ela ia nos lugares, ela era convidada para ir e ela fazia todo esse processo que eu acabei de falar. Mas ela chegava lá e se mantinha naquele espaço. Se ofertavam café, ela aceitava. Se não ofertavam, ela não pedia. Se ela quisesse ir ao banheiro, ela esperava até a hora de ir embora, porque ela ficava desconfortável de levantar e ir até o banheiro. O que as pessoas vão pensar? Que eu estou indo no banheiro. E aí a gente começou a fazer uma análise, eu e ela, sobre isso. Nós analisamos a atividade. E qual era a atividade? Ir nos lugares. Ok, temos uma atividade aqui para analisar. Ir na festa da Valéria. Como que tu vai? Vou com vestido preto, um sapato, não sei o que, assim que eu já separei. Tá.
Como é que tu vai chegar até lá? Ah, não sei o que. Tá. O que tu vai fazer quando chegar lá? Ah, eu vou ficar sentada. Eu vou conversar se alguém conversar comigo. Ela tinha uma dificuldade, né, de ter autonomia. Ela era independente, mas ela não tinha autonomia. Muitas vezes, porque independência e autonomia, elas são coisas diferentes, né? E aí a gente começou a analisar a forma que essa atividade poderia ser mais prazerosa e que ela se sentisse pertencente à atividade. Aí veio uma terceira pessoa. Eu, ela e mais alguém que ela pensou em convidar, que era uma amiga. Qual era o papel dessa amiga? Dar um suporte emocional, dar uma segurança física, né? E talvez até algo estruturado, estimulante. Amiga, tu quer café? Ai, quero. Pede para mim? Não, então pede. Pede para nós. Né? Então, essa amiga virou também uma terceira pessoa dentro do nosso círculo terapêutico, que era o que a gente chama, às vezes, de amigo-terapeuta. Né? Na escola tem os coleguinhas terapeutas. Muitas vezes a gente vai para dentro da escola e a gente treina a professora para ela capacitar um coleguinha, sem ele perceber, para ele ser o colega terapeuta da criança. Para ele ajudar, incentivar, estimular, parear. E aí essa adolescente acabou utilizando muito essa amiga para conseguir realizar essas atividades ocupacionais do dia a dia, as quais ela estava conseguindo fazer pela metade, porque não se sentia pertencente. Durou algumas vezes, em outras vezes ela já estava mais segura, e foi uma das últimas vezes que a gente teve contato, ela me mandou uma foto no WhatsApp, que ela estava na festa de casamento de um primo, e que ela tinha escolhido a roupa dela, e que ela sentou numa mesa com estranhos, e que conseguia conversar com esses estranhos. Ai, Ana, a mesa era só para 8 pessoas e eu era a nona, então eu fiquei numa mesa do lado e eu consegui conversar e fui no banheiro e dancei. E fui para a pista, fui dançar. Eu fui primeiro. Então, ela conseguiu, né? Alguma coisa travava? Travava. Travava. Talvez o emocional, talvez a insegurança, talvez a prática, a experiência. Mas tudo isso fez parte de uma atividade ocupacional e que a gente não dá conta. Se a gente tem uma dificuldade dentro de uma atividade da vida, o terapeuta ocupacional pode vir a te ajudar, né? Para elaborar a análise daquela atividade. Claro que nesse caso dessa menina específica, eu encaminhei ela para psico também, porque tinha questões ali que talvez eu não pudesse alcançar sem a ajuda de um psicólogo. Então, foi muito interessante porque a gente analisou essas questões do dia a dia, que envolvia a vida ocupacional dela mesma, por todo. Então, não é só uma questão física, né? De noção de corpo, de noção de espaço, de peso, de força. Tá relacionado a toda a existência. A toda a existência. Eu trabalhei muito na área da saúde mental também, né, Rô? E aí, me lembro quando eu cheguei no CAPS. No CAPS, a gente faz um trabalho que ele, assim, muitas vezes é transdisciplinar, né? Foi a primeira crise de existência que eu tive, assim, foi quando eu trabalhei no CAPS. Quem está fazendo isso que é coisa de TO? Não, mas na verdade não era coisa de TO. Era coisa de suporte mesmo, era coisa que cada um poderia estar fazendo, né? E fortalecendo a área do outro. Mas dentro da área da saúde mental, com as questões psíquicas, as depressões, as psicoses, né? Esquizofrenia. Enfim, eu percebi que tu ajudar um paciente a elaborar uma lista de compras para ele conseguir comer faz parte de uma atividade muito difícil, quando essa pessoa está lá, num grau elevadíssimo de depressão. Porque eles não têm vontade de fazer. Eles não querem tomar banho. Eles não querem comer.
eles não querem lavar a louça, a vida ocupacional deles tem uma diminuição tremenda. E aí eu fui entendendo também por outras áreas, né? O que dentro... porque eu não trato patologias. Às vezes as pessoas perguntam, tu atende autismo? Aí eu pergunto, é gente? É criança? É meu filho. Então se é criança eu atendo. Autismo eu não atendo. Agora, criança eu atendo. Não me interessa se tem autismo, se não tem autismo. Se é um ser humano e está com as suas atividades ocupacionais prejudicadas, eu atendo. E aí, quando a gente vai para dentro desses cenários, o hospitalar, que eu já tive também, né, a experiência, o CAPS, o contexto escolar, que eu também tive experiência, tudo isso envolve indivíduo. E envolve atividade, envolve função e ocupação. Porque, respondendo aquela pergunta que eu te fiz lá, mais adiante, em que momento que nós estamos ocupados? Every time. O tempo inteiro. Mas quando a gente dorme, a gente não está ocupado. Estamos. Dormir faz parte de uma área super importante das nossas ocupações. Porque se a gente não dorme, a gente não sobrevive, não existe quem não durma. A gente precisa dormir para acordar bem, para estar disposto, para ter energia, para seguir a vida. Então, lá, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças, as primeiras coisas que a gente pergunta é se está dormindo bem, se está comendo bem e se está brincando. Porque a brincadeira, ela é a atividade principal da infância. É a principal ocupação da criança. A principal ocupação de uma criança é o brincar. Então, às vezes, até a gente ri, né? Tem muitos pais que falam, tu passa o dia brincando e ganhando dinheiro. É muito difícil fazer uma criança brincar. Hoje em dia, Rô, é muito difícil fazer uma criança brincar. Não é fácil, não, gente. A gente tem culhão para fazer uma criança brincar. Porque elas brincam muito mais na interatividade. Elas querem ver TV, elas querem fazer o joguinho. Elas tendo aquilo ali para elas, elas não precisam de mim. Só que daí, e a criatividade? E o simbolismo? E a interação social? E o aprendizado manual, motor, físico, sensorial? O celular está aqui. É uma única coisa que ela vai fazer. Mas e o resto? A gente não vê crianças andando de bicicleta na rua. Né? Lá, pelo menos na minha localidade, é difícil pegar crianças andando na rua como eu fui criada. Jogar taco, bola, subir em árvore, pular muro. Esses tempos aconteceu uma situação bem interessante da minha colega. Estava no telefone com o filho. A gente na cozinha. E aí ela atendeu o telefone e ele disse assim, eu fiquei sem chave, não consigo entrar dentro de casa. Aí ela disse assim, pula o muro. Eu não vou conseguir pular o muro. Como assim que não vai conseguir pular o muro? Pula o muro. Moral da história, o guri não pulou o muro. Ficou esperando a mãe. Não era um muro difícil, sabe? Mas por quê? Existe essa insegurança, muitas vezes, no fazer alguma coisa diferente, ainda mais quando se coloca em risco, que era pular o muro, porque tu não adquiriu essa habilidade. Tu não subiu numa árvore, tu não ajudou o teu pai e a tua mãe a capinar o pátio, botar a grama dentro do carrinho de mão, pegar o carrinho de mão, levar até o terreno baldio, virar. Tudo isso são ferramentas que traz para nós habilidades depois que a gente vai precisar. Inclusive para ter segurança com o próprio corpo. Minha filha tem 13 anos. Ela poucas vezes andou de bicicleta. Poucas vezes. E aí, esses dias, a gente foi fazer uma atividade simples. Arroz. Faz arroz para mim, por favor, Letícia. Vamos ver.
E eu divido chamada com ela. Estava atrasada, eu tinha que chegar em casa, a gente tinha que jantar. Ai, mãe, tu vê a insegurança da criança? Qual foi o comando que eu dei? Letícia, pega a panela. Primeira coisa que ela pergunta, onde é que tá? Tu não tá na cozinha? Tô. A panela tá aí na cozinha. Eu não vou facilitar. O que é isso? Ai, mas... E eu, Letícia, tu lava a louça. Tu seca a louça, tu guarda a louça. Onde é que tá a panela? Tá, eu sei onde é que tá a panela. Abri o armário. Mas qual é a panela? Vamos fazer um copo de arroz, Letícia. Qual é a panela que tu acha que cabe um copo de arroz para 2 de água? Aí ela escolheu uma muito grande. Ou seja, eu já percebi ali que a percepção dela não está muito boa. Porque ela escolheu uma baita de uma panela para fazer um copo de arroz. Não, Letícia, não é essa panela ali. Tu vai pegar uma outra panela. Tá. Ah, essa aí tá dela, me mostrando, eu dirigindo. Aí eu fui dando passo a passo para ela. Só que o que ela fazia? Ela falava muito. O tempo inteiro, quando eu estava dando os comandos, ela ficava falando. O que me passou? Que ela estava insegura. Que ela não tinha habilidade para aquilo ali. E ela ia precisar fazer. Não tinha escolha, ela tinha que fazer. Entende? Ok, fez passo a passo e deixou o arroz cair, e botou sal. Agora prova. Eu provar? Eu não vou provar essa água suja. Letícia, é água de arroz? Tu vai comer o arroz? Ah, mas eu não como arroz com água. Eu, claro que não. Porque a água cozinha o arroz. Entende, Rô? A dificuldade, inclusive, de autoproteção que muitas vezes os indivíduos fazem para não se colocarem em determinadas coisas que não têm habilidade. Então, por isso que a gente vê muito hoje adultos fazendo esquiva de coisas fáceis. Porque lá não adquiriram essas habilidades. Então, resumindo a história, a Letícia fez o arroz, ficou maravilhoso, do jeito que eu gosto, o arrozinho dela. Mas me chamou a atenção uma coisa que quando ela terminou, ok, tá aqui a panela, tem água, tem sal, tem arroz, tem azeite. Agora eu abaixei fogo, a tampa é meia boca. Ai, meu Deus. Ai, acho que é isso, né, mãe? Ai, meu Deus, tô nervosa. Entende? 13 anos. Com as faculdades cognitivas não alteradas. Mas por quê? A falta de experiência, de habilidade, levou ela a ter aquilo ali. Uma estafa mental, comportamental. Cheguei e estava ela tirada no sofá, como se tivesse faxinado a casa inteira. Mas porque se colocou numa situação de experimento. E quantas vezes por dia a gente se coloca numa situação de experimento? Quantas vezes por dia a gente precisa analisar a nossa atividade para que ela seja feita de forma eficaz e que não nos traga prejuízo? Porque a gente também tem que entender isso. Qualquer atividade que nós formos fazer, se não for legal, vai nos trazer prejuízo, porque a gente vai ter que fazer de novo. E de novo. Ou contratar alguém para fazer. Então, a terapia ocupacional, para mim, está em tudo isso. Desde o momento em que eu acordo ao momento que eu me deito. Em todas as áreas, em tudo que eu vejo, existe o ser ocupacional. E aí, quando a gente fala daqueles que têm as suas dificuldades, as suas limitações, e por isso que temos centros e centros, né, de reabilitação, que o papel do TO é imprescindível. Eu não acredito. Esses dias eu estava vendo na internet um centro bem renomado aí no Instagram de reabilitação física, inclusive. Só fisioterapeutas.
E não desmerecendo o trabalho deles. Tenho amigos fisioterapeutas, eu respeito extremamente a profissão da fisioterapia. É essencial, fundamental, mas eu não acredito numa reabilitação sem um terapeuta ocupacional junto. Sabe? Sem esse treinamento. Sem esse poder de colocar o treinamento a ser funcional ocupacional. E vem daí esse nome, né? Às vezes o nome é sugestivo. Em terapia ocupacional é porque tu ocupa as pessoas. Antigamente eu dava umas brigadas. Por quê? Como assim? Não sabe de nada, não está falando? Hoje eu pergunto por quê. Por que que tu acha? Me conta. O que que te faz pensar que eu ocupo as pessoas? E aí se desenvolve um assunto e eu consigo falar para essa pessoa que sim, somos seres ocupacionais. E se tu tem uma defasagem no teu ser ocupacional, é o teu que vai te ajudar. Não é outra pessoa. Analisar a atividade, organizar a rotina, criar habilidades, experimentos. Por que que eu tenho que brincar tanto de carrinho para lá e para cá com o meu paciente, se o meu objetivo é fazer ele comer? Porque esse movimento aqui vai fazer ele fazer isso aqui. Então, eu vou brincar de carrinho. Eu vou fazer ele botar blocos empilhados para que isso aqui e isso aqui seja fácil na hora dele se alimentar sozinho. Eu vou pegar um bambolê, eu vou fazer ele botar na cabeça, no pescoço, para que ele aprenda a se vestir. Eu vou para trás dele, eu vou fazer ele sentar, eu vou fazer ele me dar a bola ou algum objeto aqui e pegar aqui, para dissociar as cinturas e fazer ele se limpar quando ele precisar aprender a desfraldar. Então, toda a atividade que um TO desempenha com o indivíduo, ela é extremamente analisada para os fins. Para que está repetindo tanto esse movimento? Para que tu está brincando ainda de quebra-cabeça? Para que tu está brincando de alinhavo? Para que tu está brincando na piscina de bolinha? Porque tem um objetivo. E a gente chega lá. Porque se eu colocar a criança direto nesse objetivo, vai ficar chato. Aí ela vai me morder. Eu também morderia. Aí ela vai regredir comportamento. Eu também regrediria comportamento. Se fosse uma terapia chata. Lá a gente, graças a Deus, as crianças chegam já querendo entrar. Eu tive que botar um portão. Tive que botar um portão, porque elas entravam, assim, quando via, elas já estavam dentro dos cenários. Limitador, porque elas chegam e já querem entrar e para ir embora aquele sacrifício. Às vezes a gente tem que chamar o pai e a mãe dentro do cenário e prometer o mundo para a criança poder sair. Porque é divertido, é prazeroso e elas aprendem. Então é isso. Falei um monte, né, Rô? Dá para falar quanto tempo a gente tem? 2 horas, mais. Mas o bom do podcast é isso, né? A gente... eu acho que essa é a graça, assim. Eu falo sempre que quando... Eu nem lembro, porque tu foi lá no início, né? Foi uma das primeiras, né, que gravou. E eu me lembro que eu vinha com um papel, assim, cheio de perguntas. Me lembro. Cheio de perguntas. E aí eu estudava o assunto antes, e eu estudava o teu Instagram, e aí eu vinha assim. E o que eu percebia? Eu ia ficando nervosa durante o programa, porque às vezes ele vai indo por um caminho completamente diferente daquele que eu tinha feito as perguntas. E aí eu ficava olhando aquelas perguntas. Onde é que eu vou encaixar? Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer essa pergunta? Porque isso aqui... Não, ela tá falando de outra coisa agora. Como é que eu vou falar disso? E aí, tudo aquilo que a gente vai fazendo repetidamente vai ficando fácil, né? E aí, um dia eu entendi que eu não tinha que fazer essa preparação toda. Porque eu não tenho papel de... Eu não sou entrevistadora, né? Isso aqui é uma conversa. A gente tem um caminho, a gente tem um norte, mas o que for para acontecer aqui
é o que vai acontecer, é o caminho que a gente vai seguir, né? Então, quando tu sentou aqui e perguntou o que a gente vai falar, eu disse, não sei, né? Porque sabe Denver, né? Mas, porque de fato eu não tenho mais, eu acho que engessar é tirar a espontaneidade. E eu acho que o grande, eu acho que o que faz com que as pessoas se identifiquem, eu só assisto podcast, né? Eu não assisto série, não assisto novela, não assisto podcast e esporte, é só o que eu assisto. Acho que justamente por isso as pessoas se identificam pela espontaneidade, porque elas se identificam com as histórias, né? Talvez quantas pessoas estejam aqui pensando nos seus filhos fazendo arroz, né? Ou no primeiro desafio que foi dado ali, né? Então eu acho que o podcast ele traz isso, né? E a gente vê, sabe, Rô, que realmente ficou uma estrutura muito boa, sabe? Muito boa, assim, essa mudança que tu fez, inclusive. Parabéns, porque ficou gostoso. Ficou gostoso, a gente vai fluindo, né? Porque tem um viés de falar de ciência, de trazer informação, mas isso tudo tem que ter uma base, tem que ter... Eu não posso chegar aqui e dizer assim, o que é terapia ocupacional? O que é integração sensorial de áreas? Me explica como é que é uma sala da integração sensorial de áreas. Por que se criou... Sabe? Quem é que vai gostar de ficar 1 hora sentado assistindo, né, um interrogatório? Sim. Né? Então, eu entendi que era isso, né? Ontem, por exemplo, eu gravei com um casal e eu tinha na minha cabeça um caminho, porque eles trabalham num instituto e o episódio acabou, a gente falou de amor, o episódio inteiro. E lá, estava terminando, faltavam uns 10 minutos, 15. Eu disse, e fala alguma coisa do Instituto. Porque a gente não tinha falado nada ainda do Instituto. Porque eles entramos numa de... como que é... Eles eram um casal, eu nunca tinha trazido um casal de pais atípicos, né? Então, eles estavam contando como que a vida deles... o que o diagnóstico do autismo causou, né, na vida familiar deles, entre eles... Como que a relação deles ficou depois desse diagnóstico, quais foram os atravessamentos disso e tal. E ficou lindo, né? A gente basicamente falou de amor, de generosidade, de cumplicidade, superação, né? Então, eu vejo isso, assim, né? Que é isso, assim. Claro que é importante o que é, de fato, a terapia ocupacional, né? Por exemplo, os exemplos que tu deu há pouco, eu consegui ter uma noção de terapia ocupacional. Então, então tá, é por isso que faz isso, porque está ajudando a fazer esse movimento. Mas isso tem que vir dentro de um contexto, né? E assim, então tá, tu caiu na TO de paraquedas, né? Porque a doida lá da tua irmã, tua prima, não me lembro. Minha tia. Tua tia. Disse que era minha cara. Surtou lá, leu um negócio e disse que era tua cara. Que bom, né? Que ela leu esse classificado. Bom que ela me conhece. Porque senão tu tá sendo manicure hoje, né? Olha aqui. Olha... Ou uma analista de sistemas. Essa aí tu já tinha abandonado. Já tinha. Mas aí, vindo pro lado de, ok, caí de paraquedas, tu te achou? Me achei. Na terapia ocupacional. Eu até brinco, né? Eu digo que a TO me achou, né? Não, com certeza, né? Porque a forma que ela entra na tua vida é cômica. E me transforma. Me transforma. E eu sempre disse isso, né? Quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser veterinária. Que eu amo os animais. Amo. E eu gosto de animais exóticos também, sabe? O meu sonho é ter uma cobra piton. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu quero ter uma cobra piton. Eu quero poder chegar em casa e ela vir rastejando até mim. Meu Deus do céu. E eu gosto tipo de borboletas, eu gosto de aranhas, eu não gosto muito. Eu gosto daquelas grandonas que eu sei que não vai me fazer mal. Assim, dizem que é só né? 3 tipos de aranha que é perigoso, né? Que o resto tudo é tranquilo. Tudo tranquilo. Então... Mas eu gosto de animais e eu queria ser veterinária. E aí eu fui indo para um lado da vida, assim, chegou na minha adolescência, eu já não queria mais ser veterinária. E eu me lembro que as minhas amiguinhas, assim, da escola, 8º ano, a gente já estava se preparando para ir para o ensino médio, né? Ai, o que tu vai ser? O que tu vai ser? Eu não dizia mais o que eu queria ser.
E eu só pensava que eu queria ser alguma coisa que pudesse fazer sentido para mim e me fizesse feliz, sabe? E que não fosse, sinceramente, claro, antigamente eu pensava isso. Hoje eu continuo pensando, mas mudei um pouco, tá? O que eu pensava? Que na minha profissão eu não iria trabalhar para ganhar muito dinheiro. Eu queria ganhar aquilo que fosse necessário para a minha sobrevivência, né? Mas hoje eu já penso diferente. Não que eu pense em ganhar muito dinheiro, mas eu penso em ganhar acima do que eu esperava, porque isso faz com que eu continue buscando os buracos que ainda estão vazios em mim. E de todos os lados. Do aprendizado, da paciência, do autocuidado. Porque hoje, como ser ocupacional, eu não me vejo como só uma profissão. Eu não me vejo como só a mãe, eu não me vejo como só a filha, entende? Eu sou cheia, eu tenho muitas Anas em mim. E aí eu percebi que trabalhar, ser feliz e ganhar dinheiro com isso iria preencher esses vazios. Coisa que eu mais amo na vida é pagar um curso. E tu estuda, né? Pelo amor de Deus. Porque toda hora eu vejo que tu tá em algum lugar do mundo, né? Porque tu não Gente, fica só aqui no Brasil, tu vai longe. Eu vou e eu ponho o pé e eu não sei como vem o chão, mas às vezes é assim, as minhas amigas lá da Nato brincam comigo, né? Porque eu não vou só eu. Eu levo todo mundo, entendeu? Às vezes elas dizem, não, mas eu não posso, eu não tenho como. Vamos, a gente vai. Eu não sei como, mas a gente vai. Nós fomos em 11 para o Pantanal. 11. E eu disse, precisamos. E aí, o dinheiro nos ajuda nisso. Entende? Porque a gente investe muito também nos profissionais da Nato. A gente paga muitos cursos. Então, a galera lá, todos têm PCM, todos têm Denver, aba, aplicador. Bom, tu tem que ver os certificados dos meus ATs. Nem profissional tem a qualificação que aqueles bichos lá têm, gente. Então, assim, eu tenho um orgulho enorme de falar. E o dinheiro envolve isso, sabe? Então, a gente não pode pensar assim, eu não quero... Não vou trabalhar por amor. A gente tem que trabalhar com amor. Com amor. Porque a gente também tem que se valorizar, sabe, Ron? A gente precisa se valorizar e mostrar para as pessoas o que a gente tem de diferencial. Por que tu me escolheu para ser terapeuta do teu filho? Por que tu me escolheu? Então, eu vou fazer jus à tua escolha. E lá na Nato, a gente tem familiares desde juízes a catadores de recicláveis, que contam o dinheirinho para me pagar no final do mês. E que pagam porque acreditam no nosso trabalho, no nosso potencial. Então, hoje eu vejo, né, uma estrutura reflexiva muito sobre a minha profissão e o quanto ela me é prazerosa. Eu estou no momento, inclusive, de um novo caminho. Né? Este ano é um ano onde eu vou precisar ir para a pesquisa de campo do meu mestrado e vai me demandar tempo. E gestar a Nato também me demanda tempo, porque tu não consegue ser operação e gestão ao mesmo tempo e dar 100%. Né? E aí, este ano, eu precisei fazer uma escolha de reduzir os meus atendimentos. O meu consultor queria que eu parasse. Não, tu não pode mais atender. A partir desse ano, tu não atende mais. Mas tu é louco. Tu vai me botar doente se eu não atender mais. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu estou só aguardando a minha grade curricular sair para eu jogar ali, né, os horários dos meus pacientes, aqueles que podem evoluir para outro terapeuta ou evoluir de horários, porque eu não posso parar. O meu propósito, na verdade, nunca foi parar de atender. Né? E dentro do meu desenvolvimento humano, como que eu me planejo lá no futuro, é ali no cenário terapêutico junto.
Eu posso estar com outro colega ensinando. Eu posso estar sentado observando e falando, que é o que eu já faço muito também. Eu acho que um dos pilares mais fortes, assim, eu acho que é onde a gente se sente útil de fato, é quando a gente ensina algo, Sempre. né? Quando a gente consegue transmitir o conhecimento que a gente tem, né? Eu vejo lá no escritório, assim, tem as meninas lá que trabalham comigo, e quando eu vejo, assim, elas entendendo tudo, né? Então, assim, esses dias aconteceu um episódio que foi muito, muito bacana, assim, né? Que eu estava gravando e aconteceu uma emergência com uma cliente nossa, que é uma menina que tem um caso muito sério, assim, uma cardiopatia, e é uma situação bastante séria. E estava acontecendo uma situação, o plano de saúde estava indo lá, tirando o home care da casa dela, gente. e eu estava gravando. E aí, a menina trabalha comigo, me mandava mensagem: Rô, o que eu faço? A mãe tá desesperada. E o que eu faço? Daí, tipo, passava 10 minutos, eu não tava vendo meu celular. Sim. E ela: Rô, eu vou dizer pra ela fazer isso, então. E daí, daqui a pouco, quando eu fui pegar meu celular, tava toda a conversa. Tá, eu decidi assim. E tudo perfeito. Eu disse: nossa, que delícia quando a gente vê que a gente conseguiu transmitir. Exatamente. Né? E que hoje ela já tem a autonomia dela de resolver, e hoje eu vejo ela ficar resolvendo as questões, né, no meu lugar. Então, eu acho que poder criar várias Anas, né, várias terapeutas ocupacionais que trabalham com todo esse amor, eu acho que é isso, né? Às vezes, de fato, tu tem que sair ali do campo, ali, né? Mas trazer isso, assim. E a gente sabe da importância que a terapia ocupacional tem hoje, por exemplo, nos tratamentos multidisciplinares. É muito, muito, muito raro chegar um laudo médico para mim hoje de uma criança com algum transtorno que não tenha terapia ocupacional, né? A gente sabe, por exemplo, hoje que está uma escassez de terapeuta ocupacional no mercado gigantesca, né? A maioria dos centros SUS não tem, né? A gente pega até acolhe, não tem. Então, a gente está com essa questão de que realmente está faltando profissional, porque eu acho que justamente deu um boom agora de que talvez tenha se entendido a real importância da terapia ocupacional, que talvez anos atrás não fosse tão divulgado, né? E então acho que ensinar essas profissionais e fazer com que elas se qualifiquem para que elas possam exercer esse trabalho de uma maneira bacana é muito importante, né? Muito, muito importante. E agora tu falando assim, me veio uma situação que aconteceu comigo ano passado, no final do ano. Eu recebi uma família lá na Nato e eles estavam indo buscar informações de como colocar o município um processo em cima do município para ter as terapias da criança. Porque a criança já estava em lista de espera já fazia 1 ano e meio. E aí, saiu aquela família, daqui a pouco entrou uma outra família. Dei a instrução, vocês têm que ir ali na defensoria, né, tal, assim. Tá. Não demorou muito. Minha secretária vai lá na minha sala de Sana, outra família. Moral da história, foram 5 famílias no mesmo dia, no mesmo turno, e uma não se conhecia a outra. Eu cheguei a pensar no momento que pudessem ser assim, um grupo que, né, foram instruídas, foram lá pegar a informação. Não. Despretensiosamente, sem se conhecer, coincidentemente, 5 famílias foram buscar a mesma informação para fazer a mesma coisa. Tá. Aí veio uma mãe de um paciente meu, no final do dia, me mandou uma mensagem. Ana, eu fui lá no município tal, onde eu moro, e fui chamada para fazer entrevista para o meu filho começar lá no lugar lá. Só que lá não tem TO. E aí a profissional disse assim, a gente vai te colocar com o psicomotricista e com a arte terapeuta, que é quase a mesma coisa que TO.
Aquilo me fez tão mal, sabe? Tão mal. Porque aí eu já não me coloquei mais como terapeuta. Eu me coloquei como mãe. E me veio uma memória muito triste de como que foi a minha vida como mãe na luta do tratamento da minha filha. Primeiramente, a gente é desvalorizada, né? Tem aquele lance que a família, não por mal, mas a família te desvalida. Acha que tu tá vendo pelo em ovo, como eles chamam. Aí tu tem que enfrentar aquilo ali meio que sozinha, né? Aí depois é a escola. Aí depois é terapia. Aí começou a me dar uns flashes, assim, de dizer, no momento de fragilidade, quando eu precisei procurar terapia para minha filha, se alguém me falasse, tu não precisa de TO, tu precisa de psicomotricista e arte terapeuta, que é quase a mesma coisa, eu ia aceitar. Mas e a minha filha? Porque o psicomotricista e o arte terapeuta não iam ensinar para minha filha o que o terapeuta ocupacional ia. Aí eu me encorajei, Rô. Fiz um documento, marquei uma reunião com a administração da prefeitura desse município. E antes disso, tu sabe mais o que eu fiz? Eu fiz um CSI de quantas crianças estavam em lista de espera e quanto de número o município gastaria em processos judiciais. Porque nesses processos o governo federal paga metade, o município tem que pagar outra, não é? A União paga uma parte, o município eu sempre faço com Estado e município. A Ah, União eu é. não coloco no... Então, Estado e município. Então, querendo ou não, ele tem que pagar metade disso aí. Entende? Aí eu levei números. E levei um número, inclusive, da ANATO, de quantas crianças desse município faziam tratamento na ANATO, via processo judicial. E apresentei para eles. Eles me receberam, queridos, é um município que eu gosto muito, me receberam. Eu consegui mostrar, e eu falei para o secretário, eu disse, olha, veja bem, vamos falar de números. Tudo isso que tu está gastando para manter 3 crianças com processo judicial, tu contrataria 2 TOs. Ah, mas a gente não acha. Então faça parcerias. Eu estou aqui. Me faça uma parceria. Me chama, vamos conversar. Eu posso ser uma prestadora de serviço para ti, mas não tira dessas crianças o direito de ter o tratamento correto, porque eu não consigo entender como vocês dormem depois de noite. Até chegar em ti. Até chegar num filho teu, até chegar no teu neto, até chegar num sobrinho, num primo. E foi tão legal essa conversa, tão bacana e efetiva, que eu tive boas respostas depois. Mas eu disse, eu orientei. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de crítica. Eu estou aqui para passar uma informação. A partir do momento em que tu instrumentaliza e orienta uma mãe a fazer uma coisa que está contra o laudo que o filho precisa, tu tá lá, fadando a essa criança prejuízos. E essa criança, em vez de ter alta, vai ficar o resto da vida no programa. Sendo que o programa não faz o resto da vida, né, Rô? É 20 sessões e vai para o final da fila. 20 sessões e vai para o final da fila. O tratamento ele não é aqui, ó. Até os próprios processos judiciais que eu tenho lá na clínica, Denver e ABA. Poxa, se a criança já recebe Denver e já recebe ABA, é porque a gravidade dela é importante. Porque senão não receberia tratamento de alta intensidade e frequência. Não receberia. Se ela está recebendo é porque ela precisa. Quando termina o processo, por quê? Por que eles têm que esperar mais 6 meses para dar o processo de novo? Mas por que isso acontece? Então, lá acontece sempre.
Lá eu tenho crianças assim paradas já faz 6 meses, esperando o processo. Esperando o juiz autorizar de novo. E aí, Rô? Como que a gente faz? Não, e essa interrupção é péssima, né? Porque Aí eu te pergunto, se tu tem problema cardíaco, termina o teu remédio, eles vão esperar 6 meses? Não vão. E por que para um tratamento de uma criança neurotípica tem que esperar tanto? Sim. E por que tem que substituir profissionais? Não tem TO, faz com psico. Não tem psico, vai fazer ecoterapia. Agora lá tem, né, ecoterapia. Tudo é para ecoterapia. Criança que está na lista A de gente espera tem de que TO rir, vai mas pra é ecoterapia. O cavalo triste, vai mas- ensinar a desfraldar, comer, pentear cabelo. Trabalhar sensorial. Trabalhar sensorial. Escovando o pelo do cavalo, tudo bem, trabalha mesmo, né? Até que trabalha, mas e aí? Qual é o objetivo disso aí, cara? Entende? Não, e é muito triste, né? Eu já estive também vendo, por exemplo, assim, a gente tem uma situação que acontece bastante nos processos, que é o juiz mandar que o município, né, através dos órgãos dele lá, eles elaborem o PTS. Ah, sim. Aí, Eles conhecem muita criança para isso. Né? então assim, aí tu tem o laudo médico do médico que assiste a criança. Sim. Eu tenho um caso que depois disso a criança já passou por perícia médica. Esses assuntos até me deixam mais quentes. Com calor. A criança passou por perícia médica judicial. Perícia judicial. E o perito atestou. Precisa de aba com alta intensidade, precisa, né? Uma criança muito severa, perito. O perito judicial, não era nem o médico da criança, era o Tá. perito judicial, uma pessoa idônea, imparcial, lá, que não aham. tem lado nenhum, ele é um perito da justiça. Daí, a juíza manda pro Teacoli fazer o PTS, ou seja, tudo aquilo que o médico falou não valia de nada e tudo aquilo que o perito falou não valia de nada. Agora vai lá, manda lá no Teacoli, lá o Teacoli vai fazer o PTS. Como é que o Teacoli faz o PTS? O que que tem? O que que a gente tem disponível? A gente tem um musicoterapeuta que é um professor de música. Não a é gente nem musicoterapeuta. não é musicoterapeuta, é um professor de música. A gente tem um aqui disponível, então vai ser isso aí que ele vai fazer uma vez por semana. O que que a gente tem mais sobrando aí? A gente tem uma fono aqui. Então, beleza. Então, ele vai fazer uma sessão de fono, ele vai fazer uma musicoterapia, tá aqui o PTS. É isso aí que o Teacoli entendeu que tem que fazer. É isso aí que ele vai fazer, então. Ele vai fazer 40 horas de musicoterapia por semana. Que 40? 30 minutos? Eu sei, mas só brincando com a situação da frequência e Ou intensidade. seja, laudo médico invalidado, perito judicial completamente invalidado, e o Teacoli elaborando PTS conforme a disponibilidade deles. Terapeuta ocupacional não tem. Não tem. Não tem para ninguém, não é para aquele menino, não tem para ninguém. Não existe terapeuta ocupacional. Então, nunca vai ter num PTS do Teacoli um terapeuta ocupacional, porque eles não dispõem do profissional. Então, não tem. Ah, mas o perito do judiciário disse que tinha que ter aba, porque a aba era o melhor, mas nós não temos aba. Nós não temos aba. Então, não precisa de aba. E é isso. Eu sei. Eu E sei. é isso. A gente lida bastante com isso lá. E aí, Por isso que eu tô já pensando em projetos, sabe? Esse ano a Nato vai vir esse ano. Eu disse, bom, esse ano eu vou desbravar o que eu puder, porque é muita criança em lista de espera. Eu sei. eu peguei um Sabe? hoje. Eu peguei um Gercom hoje, Aham. aguardando, desde 12 de novembro de 2021. Meu Deus! Bom, se estava em primeira infância, já perdeu neuroplasticidade, já perdeu tudo, já perdeu... 2021, caramba, estamos em 2026. Se essa criança tinha 3 anos, acabou. Dificuldade de aprender agora é pior. Vai aprender, mas com mais dificuldade, né? E É inacreditável. é gente. inacreditável. É inacreditável. E aí, o que eu penso? É a gente, como sociedade civil, que tem que se mobilizar para fazer alguma coisa. Uhum. Porque
Eu sou idealista, né? Eu quero fazer curso disso, eu quero fazer curso daquilo, eu quero não sei o quê. Eu adoro. Todos os congressos que eu vou, eu te encontro. Eu digo, gente, olha o que é isso. Né? Ela nem é da área da saúde. Ela nem é da área da reabilitação, ela não atende paciente nenhum. Mas essa mulher, ela busca tudo que é informação para poder fundamentar os teus processos Sim. e ter os sucessos que tu tem. Porque eu vejo. Sim. Vejo tu lá postando, ganhamos mais essa, ganhamos mais essa, ganhamos mais essa. Mas porque tu tem fundamentação. Desde o início, quando eu comecei, eu sempre fui, assim, fazia processo de saúde, né, normal. E aí eu sempre fui muito curiosa. Então, por exemplo, aí vinha lá, eu estava fazendo pedido do reembolso de uma cirurgia cardíaca por Shockwave. Eu podia só pegar no processo e botar preciso do reembolso, cirurgia, Shockwave. Mas aí eu vou pro Google. O que é Shockwave? Aí eu vou lá, que legal. Aí eu começava a pesquisar e eu fundamentava a minha petição com base no que eu tinha estudado. Claro. Porque quando tu consegue entender e tu coloca no papel, o juiz que está do outro lado, ele também vai conseguir compreender o que é um Shockwave. Exatamente. Né? Então, quando eu peguei o primeiro processo de autismo, eu fui até irresponsável, porque eu achei que era só pegar um laudo médico e aquilo que tivesse sendo pedido no laudo médico eu ia botar no processo, deu. Mas aí eu comecei porque daí curiosa, comecei a ir lá para os Google, né? E aí eu entendi que era muito mais profundo. E aí eu disse, preciso estudar mais. E aí eu comecei a estudar. Eu digo que eu entrei no hiperfoco, porque daí eu comecei a estudar. Sim. E eu entendo que quanto mais eu sei, melhor fica o meu trabalho. Mas não só isso. Eu vou no congresso, eu vou não sei aonde, porque eu conheço alguém, eu converso com alguém, às vezes aquilo me dá uma ideia e vem alguma coisa, porque eu acho que o movimento, ele traz movimento, né? Então, eu acho que sempre que eu estiver em busca de um conhecimento, que eu estiver em busca de alguma coisa, ainda que não seja a minha área, mas eu consigo botar nem que seja mais raiva do que eu estou escrevendo, às vezes. Gente. Porque quando tu vai lá, eu vou no congresso e eu consigo entender a importância de um Denver. E aí eu ver um juiz dizer que não existe nenhuma superioridade comprovada do Denver sobre uma psicóloga normal. Daí eu fico... Então, existem evidências científicas. Daí eu fico tipo... E isso eu vejo toda hora. Gente, saiu um manual com 28 práticas. Agora, recentemente, anos de 2020, né? Foi bem na época da pandemia, quando saiu. 28 práticas baseadas, cientificamente comprovadas. E eles dizem que não tem evidência. Eu coloco uma frase das minhas petições. Um dia eu estava muito enfurecida com uma decisão. Eu comecei a escrever. Eu vi só brincando lá no escritório, que eu devia estar com muita raiva, porque eu batia naquele computador. Meu Deus, o que ela está escrevendo ali, Deus meu. E eu criei lá que eu digo assim, tu pegar para uma criança que está ali sendo pedido 20 horas de aba, tu dá 30 minutos de psicologia, é a mesma coisa que tu pegar um paciente com câncer e tratar com uma aspirina. É a mesma coisa. Então a pessoa está com câncer, eu dou uma aspirina para ela, vem o próximo. É a mesma coisa. É que, sabe, eu não consigo entender, assim, o que eles pensam. É que o autismo, ele não tem uma finitude, é isso? Não corre risco de vida? É isso que eles pensam? Corre risco de vida, sim. Porque se eu não ensinar, não der habilidades para essa criança responder a comandos, na hora que ele estiver na rua com a mãe, ele vai atravessar a rua. Ele vai morrer. Ele vai se jogar da janela. Ele não vai ter controle inibitório. Será que eles não entendem que a finitude também está ali? Que o risco de morte é o tempo inteiro? Para uma criança autista que não consegue aprender, não consegue ter o limite, não consegue se comunicar. Será? Tu não viu um caso que deu em São Paulo de um menino que, num momento de crise, assim, ele queria um tal do todinho que estava na geladeira. Ele não conseguiu falar para a mãe e ele ficou brabo que mordeu o fio do ventilador, tomou um chocão, caiu durinho, assim. Não morreu, né? Mas tomou um choque, porque... Olha... Aí foram ver? Criança tem tratamento? Não tem tratamento. Não tem tratamento. Pode-se aprender a isso.
nas terapias. É difícil das pessoas entenderem qual é o tipo de visão que eles têm de terapia, né? Parece, eu às vezes Às fico... vezes eu fico pensando Eu fico nisso. pensando assim, parece que assim, eles querem isso tudo. Quem é a família, me diz, tu vai chega para uma família típica e diz, olha só, vou te dar um negocinho legal. A partir de hoje, teu filho vai fazer 30 horas por semana de terapia. Tu vai ter que ir 5 vezes por semana, ficar 5 horas por dia sentado na sala de E a família vai espera ficar bem de uma feliz. terapia. Quer? Quem quer? Não, eles acham que a gente tá pedindo isso porque é legal? Aham. Porque, tipo, a família quer muito. É que o dinheiro vai para a família daí, parece, né? É a família que quer o dinheiro do tratamento. Gente, se a gente tá pedindo é porque precisa. Chega a ser até... Gente, É surreal. é surreal. E agora tu falou uma palavra que me remeteu a uma situação, que é a raiva, né? Raiva. Me lembro que um dia eu estava em terapia, falando para minha psicóloga, né? E ela, tu tem que ter raiva, botar raiva nas coisas. E eu disse, não, mas raiva é um sentimento tão ruim. É importante. E ela, não! A raiva é o sentimento do movimento, garota. Te impulsiona, Tá? claro. Eu tô falando. A raiva não é. Todo mundo acha que raiva é agressão. Não é. Agressão é agressão. Aí é quando tu perde o controle, de não Exato. saber controlar o que tu tá sentindo. Ela disse: tu tem que colocar raiva nas tuas coisas para tu te movimentar, porque a raiva faz tu te movimentar. Sim. E aí ela começou a me trazer vários pontos da minha vida onde realmente eu me movimentei para conseguir coisas e conseguir. E ela, em que momento? É verdade? Aí eu comecei a ver que realmente eu botava raiva nas coisas, assim, sabe? A raiva no movimento. Porque ela movimenta, ela impulsiona, né? E, ultimamente, a gente também tem combatido essas coisas lá com a raiva. Mas aquela raiva, como é que eu digo? Saudável, né? Aquela que vai discutir sabedoria com sabedoria, né? Porque eu sempre digo assim, bom, quer discutir comigo? Quais são as evidências que tu tem? Não, quais são as evidências? Sabe me trazer evidência? Então a gente não vai discutir, vamos beber. Vamos tomar café. Discutir não. Ana, a gente precisava de mais tempo, eu acho, né? Mais umas 3, 4 horas. Mas eu acho que o pessoal aí não vai gostar. Mas foi muito bom estar aqui de passamos. novo para falar sobre a terapia ocupacional, para falar sobre aquilo que eu sou, a ciência que eu escolhi ser. E trazer um pouco sobre essa vivência, né, do ser ocupacional, que às vezes a gente não tem noção do que é e o quanto somos, né, no nosso dia a dia, o quanto a autonomia e independência nos impulsa, o quanto sermos seguros e participativos nos torna felizes e úteis. Porque coisa mais boa da vida é a gente sentir que somos úteis a alguém, seja de qualquer forma. Acho que é por isso que a gente gosta tanto do que a gente faz. E eu vejo pela terceira idade, né? A minha avó, ela já não tem as questões motoras boas, né? Ela está na cadeira de rodas, ela anda com andador, mas a utilidade que ela tem para mim e para minha família está aqui, ó. Coisa boa a gente sentar e conversar, que nem agora no Ano Novo, a gente conversando sobre a Segunda Guerra Mundial, que ela participou, que ela ia para as filas pegar leite, enquanto o irmão ia para a fila pegar carne, pegar não sei o quê. Gente, é a sabedoria, é o livro da sabedoria. E o quanto ela deve ter se sentido, dava para ver, sabe, no olho dela. Quando ela estava se sentindo bem de trazer para a gente informações e contar histórias das nossas raízes, assim, sabe? Se sentir útil, de alguma forma. Acho que se sentir útil é o que faz tudo. Eu sei por mim, assim, por exemplo, tiro férias, né? É alguns dias. Depois, não, eu preciso trabalhar. Não dá para ficar muito tempo sem. Porque tu fica. Tipo, tá, é inútil, acordo, como, durmo. Que sentido tem a vida? Mas olha aí, ócio também faz parte de uma atividade ocupacional. Mas é só um pouquinho. Então um pouquinho de ócio e bastante trabalho que fica bom. Ótimo. Ana, obrigada.
Eu que agradeço. Para finalizar rapidinho, se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para ela? O que eu diria para ela? Na verdade, eu pediria permissão. É o que eu faço, geralmente. Eu pergunto, né? Eu digo, eu sei que vocês me buscaram porque tem algum propósito, algum motivo. E aí eu quero saber de vocês, se vocês me permitem entrar na família de vocês. Porque a gente precisa, primeiramente, estabelecer uma confiança. E isso vai ser construído. Mas eu peço permissão. Então, durante a nossa entrevista, quando a gente está cara a cara com uma família atípica que recentemente recebeu o diagnóstico, a coisa que eu mais falo foi a coisa que eu sempre quis ouvir. Estou contigo. Ser disponível para alguém, saber que eu tenho com quem contar. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem para ouvir. Eu te entendo, eu estou contigo. Vamos nessa? E a gente vai. Se for para ir. Obrigada. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Que tu volte mais vezes, que a gente tenha menos contratempos. Tem que fazer uma gravação desse podcast lá em Tramandaí. Eu vou ter que ir lá para Tramandaí. Não pode ser, gente. Mas tudo bem, o importante é que ele acontece. Graças a Deus. Gente, então tá, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curte, compartilha. Envia esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar. Te inscreve no canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. Às vezes o episódio que seria o mais importante para ti é aquele que tu perde. Então, para não correr esse risco, te inscreve que vai estar sempre sendo avisado ali dos vídeos novos. Toda terça-feira, 19 horas, até a semana que vem. Tchau, tchau.